palavra, presidente. Por último, o senador Mago Rogério. Senhor presidente, eu apenas queria fazer algumas ponderações, a par de todas as manifestações que estão acontecendo hoje. Primeiro, fazendo um registro de que o presidente da República não é e não pode ser investigado numa comissão parlamentar de inquérito. Quem defende essa tese, respeitosamente, não tem o respaldo constitucional. Aliás, esse parlamento já tentou aqui impor CPI para investigar ministro do Supremo Tribunal Federal. E pela mesma lógica, também a CPI não prosperou, porque isso violaria princípios constitucionais, garantias constitucionais. Obviamente que a CPI investiga atos, ações e omissões do governo, mas a pessoa do presidente da República não é investigada por CPI. Quem assim tenta induzir a opinião pública o faz por desconhecimento ou por pura má-fé. Com relação ao que o colega senador Fernando Bezerra trouxe aqui agora há pouco, inclusive ele compartilhou, quando eu cheguei, a minuta do discurso que ele fez. Não vi aqui nessa manifestação qualquer tipo de defesa prévia. Aqui trata-se de uma consulta a um dos grandes juristas deste país. Não tem defesa, não cabe defesa. Aliás, o relator, quando apresentar o seu relatório, apresentará o seu relatório com as razões que o acompanhará e dará a oportunidade de cada um de nós discutir esse relatório e, inclusive, com a possibilidade de apresentação de voto em separado. Não há nenhum impedimento aqui, cada um vai cumprir o seu papel. Agora, eu nunca fui contra investigar as ações ou eventuais omissões do governo federal, pelo contrário, votei a favor de quase todos os requerimentos aqui de convocação. Agora, não vejo o mesmo esforço, e de muitos que alardeiam aqui acusações contra o governo federal, no sentido de investigar as falcatruas que aconteceram no âmbito dos estados, dos municípios. Foram 23 estados da federação, com operações da Polícia Federal, em suspeitas bilionárias de desvios de recursos, de roubalheira, de fraudes, crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, fraude à licitação. Agora, isso não é objeto de investigação aqui na CPI, embora seja objeto nos requerimentos que deram origem a essa CPI. Mas por que não investigam? Por que esses que se mostram como os paladinos da persecução não defendem a investigação? Eu quero uma investigação sem seletividade, que se investigue a todos. Não tenho protegido especial. Quem sabe até o final dessa CPI a gente não consiga aqui apurar o que aconteceu no estado do Pará. Escândalo bilionário. Hospitais de campanha. Aliás, a história dos hospitais de campanha é um caso que dá um capítulo à parte em qualquer investigação. No Rio de Janeiro deu cassação de governador. E governador que veio aqui, querendo ainda sair como se fosse o paladino da ética, mais sujo do que pau de galinheiro. Aí lá no Pará, situação idêntica. 2 operações da Polícia Federal, uma envolvendo suspeita de mais de R$1 bilhão. O que a CPI fez em relação a isso? Nada. Lá em Santa Catarina, cadê o senador Jorginho? Não está aqui. O escândalo dos respiradores. Coisa escandalosa. Comprados numa casa de massagem. Tem que respirador comprado em casa de massagem, respirador comprados em loja de vinhos, respirador comprado em loja de maconha, de produtos à base de maconha. Bem, e a gente vai achar que isso é normal? Em que país do mundo isso é normal? Então, assim, eu acho que a oposição cumpre o seu papel, mas circula, né, em torno de fatos que falam, porque houve a tentativa disso, tentativa daquilo. Quem já foi gestor, eu não fui gestor ainda, sabe que na administração pública ninguém está isento de ter, dentro
do seu campo de atuação, tentativas disso ou daquilo. Agora, quais são os fatos? Quais são as evidências? O que houve de fato? Porque o resto é narrativa. E veja, eu não sou contra se investigar também a tentativa, porque em alguns casos a tentativa já classifica o crime em si. Senhor presidente, pela ordem. Então, senhor presidente, a conclusão da fala do senador, que a gente possa retomar os trabalhos. Eu compreendo, senhor presidente. Já amanhã todinha aqui a oposição falou à vontade e eu fiquei quieto ouvindo. Mas eu compreendo que a minha fala incomoda alguns e é absolutamente compreensível em razão das circunstâncias que o Brasil todo já conhece. Incomoda muito. Mas eu gostaria... Para Vossa Excelência não falar, parecer que a CPI não quis trazer governadores. Primeiro, nós convocamos vários governadores e, infelizmente, a gente respeita decisões do Supremo, com Vossa Excelência também, creio que, como advogado, respeita as decisões do Supremo. Infelizmente, nós não podemos trazer os governadores. É verdade, presidente. Foram proibidos, correto? Em relação ao Estado do Amazonas, o primeiro a ser convocado foi o governador do Estado do Amazonas, que eu achei que ele deveria ter vindo, que ele poderia explicar muitas coisas ao povo amazonense. Mas conseguiu uma decisão do Supremo e não esteve. Mas também, para aqueles que não estão informados, o STJ já tornou réu 15 pessoas no estado do Amazonas. Já é réu. Verdade. Tá certo? Então, em relação ao que o senhor falou, o STJ já está mais adiantado que a CPI. Não, graças a Deus que o STJ está adiantado, a Polícia Federal está adiantada. O que a gente não consegue fazer aqui é a Polícia Federal. Aqui para que a gente não possa aqui achar a CPI não quis investigar governadores, não quis trazer governadores. Nós queríamos trazer os governadores, convocamos, inclusive. Convocamos. Agora, presidente, apenas para pontuar aqui... Senhor presidente... O fato de convocar o governador... Dou o microfone. Não foi eu que cantei, não. Eu voltou. O fato de não convocar os governadores por impedimento, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal, não nos tirou a competência para convocar aqui secretários de Estado, e nós convocamos. O secretário do Amazonas veio aqui. O do GDF, o ex, veio aqui. Nós poderíamos ter convocado, mas não convocamos. Secretários, ex-secretários, diretores, empresários, ou seja, prefeitos. Ainda que não pudesse convocar prefeitos também, porque poderia, pela mesma lógica da decisão que veio em relação aos governadores, poderia vir em relação aos prefeitos. Agora, ex-prefeitos nós poderíamos convocar e não convocamos. A CPI escolheu não fazer. Esse é um fato, que nós vamos ter que conviver com ele. É uma escolha política. Agora, o Brasil está acompanhando, obviamente, essas nuances da CPI.